Olá! Nesse vídeo, associado à mini prova número 3, que foi publicado dia de hoje, 5 de novembro, e será apresentado amanhã, dia 6 de novembro, até às 11h50 p.m., consiste nesse primeiro problema de uma seringa de injeção tem um bico completamente vedado e inicialmente contém um volume, nessa parte interna, de 5 centímetros cúbicos de ar sob pressão de 0,90 vezes 10 à quinta potência pascais. Supondo que a massa de ar se comporte como um gás perfeito, um gás ideal, e sofra uma transformação isotérmica, ou seja, sem mudança de temperatura, quando o êmbolo for puxado, aumentando o volume interno para 20 centímetros cúbicos, sabendo essas informações anteriores, a pressão final será igual a, ou seja, a pressão do gás contido uma vez que tenha se feito a esticada ou a movimentação desse êmbolo, a expansão desse gás, qual será a sua pressão que esteja dentro da seringa. Alguma dessas opções. O segundo problema. O mergulhador tem um cilindro para respirar, como observa-se nessa imagem. Quando o cilindro está cheio, apresenta uma pressão de gás contido de 180 pressões atmosféricas. A temperatura é de 20 graus centígrados. Se o volume do cilindro vazio é de 11,3 litros, sem conter gás nenhum, ou contendo um gás, mas pelo menos a pressão normal, atmosférica, e não sobre essa pressão gigantesca, determinar se o gás comporta-se como um gás ideal, o volume do gás contido se for liberado ao ambiente a uma pressão de uma atmosfera de pressão. Ou seja, se esse cilindro tem um vazamento e todo o gás vaza, qual será o volume que esse gás teria? E a parte B, antes de entrar a água, a pessoa consome meio litro de ar a cada respiração e respira 12 vezes por minuto. Quanto tempo lhe duraria o cilindro para respirar, sendo essa taxa de consumo? E por último, a terceira parte, que diz que o motor de gasolina apresenta 4 tempos no seu funcionamento, ou seja, o tempo de aspiração, onde entra a mistura de ar com combustíveis, depois uma compressão de um cilindro sobe e comprime essa mistura para depois a vela fazer a ignição e ter a explosão por completo, a força para movimentar o pistão e o movimento de rotação necessário para movimentar as rodas. E por último, a válvula de saída sai com os gases da combustão, o gás já sem combustível. O funcionamento de 4 tempos. O segundo desses tempos é o tempo de compressão. Havendo no cilindro 1 litro de mistura de ar com combustível, no momento da compressão, essa quantia de mistura de ar com combustível comprime-se, que estava a uma temperatura de 24 graus centígrados. O cilindro sobe e comprime-se a mistura até apresentar um volume de 60 centímetros cúbicos, mas inicialmente era uma informação diferente, e uma pressão de 35 pressões atmosféricas. Qual será a temperatura da mistura de combustível após a compressão, ou seja, comprimindo-se por completo o cilindro, esmagando o ar? Você pode dizer que o ar se esmaga. Qual será a sua máxima temperatura atingida justamente antes que a vela faça a ignição? Qual será essa temperatura atingida? E com isso, haverá que explicar cada um dos processos. Importante nessa consideração, todos os processos necessários para a explicação dos resultados obtidos. E com isso, terminamos o dia de hoje.